Marcos, pode gravar, por favor. Está sendo gravada já. Nós estamos com o Henrique aqui. Excelente. Doutores, dando início à instrução, a defesa teve a oportunidade de conversar com o réu e agora passaremos à inquirição da testemunha Henrique Rodrigues Bernardi, que será ouvido na ocasião, na verdade, a vítima, porque também alvo aqui de ataques. Henrique, conta pra gente, o senhor é policial civil, é isso? Sim. Conta pra gente o que aconteceu no dia, qual foi o desentendimento que teve com o réu? Na verdade, o desentendimento não foi comigo, né? A princípio, ele estava embriagado, estava agredindo a filha e foi interessante até que na hora que eu tive que intervir na situação, ele ia começar a apanhar de uns vizinhos dele ali, que tem um açougue ali na rua, e os caras chegaram nele. Aí eu cheguei na sequência, né? Certo. E aí, no desenrolar da situação, ele falou que era do partido. Dos trabalhadores ou do algum outro? Isso aí, dos trabalhadores que não era. Ele falou que era do PCC. E aí foi engraçado que na hora eu falei... Eu trabalho no Capão Redondo. Falei, o que eu mais vejo é membro do partido. Falei, não vai ser de você que eu vou ter medo. O senhor se identificou como policial quando se aproximou? Me identifiquei. Foi após o senhor se identificar que ele falou que ele era PCC? Foi. Aí, Num tom de ameaça, ô Henrique? Foi um tom de ameaça? Sim, tom de ameaça o tempo todo. E em diversos momentos ele repetiu isso. E engraçado que eu tava lá num fim de semana para descansar e até meu pai falando comigo, ele falou, pô, você vai para ir para descansar e acaba trabalhando? Eu falei que eu não tinha o que fazer, né? Pelo que eu percebi, ele estava agredindo a filha dele, não era só com safanão, coisa que às vezes um adulto quer fazer como reprimenda de uma criança, e que eu vejo isso da minha rotina. A mulher dele na hora ainda falou, ele tá dando soco nela. Aí ele veio pra cima de mim, ele até enfiou o dedo no meu olho, eu derrubei ele. Aí foi a hora que eu falei, bom, você tá preso. E aí eu fui aplicar uma chave nele, ele começou a fazer tanta força, mas tanta força que eu ouvi a clavícula dele estalar. E aí eu parei e ainda pensei na hora. Eu falei, puxa, isso daí ainda vai virar depois um abuso para mim, né? Aí eu parei, fiquei montado em cima dele e falei, liga 190. Aí a PM tava demorando muito. Aí uma hora eu tava cansado assim de ficar em cima dele, eu saí. Quando eu saí, ele levantou, tentou correr, aí foi a hora que o meu cunhado grudou ele, eu voltei, peguei ele. Aí eu imobilizei ele de novo e fiquei esperando a PM. Aí quando a PM chegou, conduziu ele para a delegacia. Não, na hora ele foi bem tranquilo, não precisou algemar. Aí na delegacia o delegado entendeu por bem autuar ele naquelas circunstâncias e com aquelas capitulações. O Henrique, ele te xingou de policial de bosta, fez alguma referência à sua profissão? Xingou de um monte de coisa. Eu, na hora, eu falei até o mínimo lá, porque aqui em São Paulo, a gente até fala uma coisa, Excelência, ser xingado aqui por bandido, pela população, para a gente é até comum. A gente até fala que policial que leva a ocorrência de resistência não merece, a gente fala isso daí, né? Aqui. Mas ele xingou de um monte de coisa, tava bravo pra caramba.
Eu acho até que ele estava bravo por conta de estar embriagado, assim. Ó, ok. Doutor Marcelo, o Ministério Público tem uma pergunta? Só uma, doutor. Policial Henrique, o senhor chegou a conversar ali com a mãe ou com a criança para saber se essas agressões que o acusado praticava vinham se repetindo, era uma coisa isolada? Pelo que eu percebi, doutor, foi o seguinte: o que a mãe me falou muito, que eu até fiquei com elas na delegacia o máximo de tempo possível. Eu só saí da delegacia quando ela falou que o pai dela ia acompanhá-la e que ela ia chamar um Uber, porque ela ia passar por exame de corpo de delito. O que ela falou para mim é que ele é uma pessoa tranquila, só que quando bebe ele tem um ciúme descontrolado e que ele agride muito a filha. Ela falou que ele agride muito a filha, não falou dos outros filhos. Tá ótimo. Eu agradeço e não tenho mais, doutor. A defesa tem alguma, doutor? Não? Ok. Henrique, obrigado. Só para te falar, aqui em Fernandópolis, a gente não vive a selva que vocês vivem aí em São Paulo. Então, aqui a ocorrência de resistência e desacato ainda é uma coisa importante. Eu agradeço, Felizmente. excelência. Sabe por quê que eu agradeço? Porque, assim, você falou tudo. Aqui virou a banalização da polícia, assim. Aqui, às vezes é melhor você nem falar que você é policial, porque fora o que todo mundo pensa, é o que você vai virar alvo. Eu não sei se vocês acompanharam outro dia a favela São Remo virando para cima da polícia. Eu moro próximo à favela São Remo. Então, assim, eu vi aquilo de camarote. É absurdo, assim. Daqui a pouco a gente não vai ter... Vai chamar quem? Vai chamar o Batman? Porque a polícia não vai dar mais conta. Muito bem. Henrique, obrigado, bom trabalho, viu? Tudo de bom. Obrigado. Até mais. Até mais. Max, na sequência aí. Karina, excelência. Beleza. Dona Karina, se nos ouve, por gentileza, libera microfone e câmera. Se ela tiver dificuldade, Max, faz aquele desenho que você costuma fazer. Karina, é só clicar na tela do seu celular, vai aparecer esse símbolo aqui com esse tracejado aqui na transversal. Tira esse grifo aqui, tá? Clica nele que ele vai sair esse risco. Isso. Muito bem. Mesma coisa no... Isso, fala, Max. Perdão, excelência. Mesma coisa, Karina, ó, no microfone vai estar a mesma coisa. Clica na tela do seu celular, vai ter esse símbolo aqui para tirar esse grifo. Muito bem, dona Karina, muito obrigado, viu? Doutores, dando sequência, vamos conversar aqui com a vítima Karina Aparecida dos Santos Pereira. Dona Karina, o fato aqui envolve a filha da senhora, né? Conta pra gente como foi a confusão. Sim. Aí até acho que o filho do vizinho aí da senhora se envolveu também no meio, que é policial. Conta pra gente, por favor. Então, nesse dia, o Hélito, ele estava bebendo muito. E até então eu achei um corotinho dele escondido, né? Eu fui jogar uma reciclagem e achei um corotinho dele escondido. E aí, até de manhã, assim, ele não deu tanto trabalho, mas chegou na parte da tarde, ele já estava muito alterado. Uhum. E ele começou a implicar com a nossa filha, né? E aí ele começou a gritar com ela. Né? E ela veio para a cozinha onde eu estava e falou que ele tinha falado um negócio. Só que ele não... Ela falou. Tinha falado que ele ia fazer não sei o que com a piscina. E ele falou assim, e ele achou que ela falou que ele ia quebrar meu celular. E eu estava tentando explicar para ele, não foi isso que ela falou, E ele bateu nela, nas pernas dela, por ela ter falado isso. Aí ela, pai, eu não falei desse jeito, eu falei que o senhor falou da piscina, não é que o senhor vai quebrar o celular da mãe. E ele, por estar alterado, ele não escutava. Aí eu peguei e ele gritava muito com ela. Aí o que eu fiz? Eu falei, filho, espera a mãe lá na rua, que a mãe vai pegar a roupa para vocês, nós vai para a avó. Porque como ela estava assustada dele estar gritando, porque ela não era acostumada dele daquele jeito.
ela pegou e falou assim, aí eu falei, espera a mãe no meio da rua. E fui lá, pus ela no meio da rua, lá na frente. Só que na frente de casa tinha um monte de... Só que assim, antes disso, dentro de casa, nós foi pra sala. Não chegou na sala, ele deu outros tapas na perna dela. E como nós mora do lado do açougue, tinha uns rapazes na fora vendo eu empurrar ele, né? E aí eu peguei, pus ela pra fora. Aí os rapazes foram falar, nossa, você tá batendo na menina? E ele foi para cima desses caras. Só que na frente de casa tinha um policial apaisano, né? Que a gente nem sabia nem conhecia. E ele já veio, aí ele desceu já e se identificou como policial, né? E foi isso, ele bateu nela, assim, né? Mas aí, como eu não chamo de maus trato, eu falo assim, que ele tinha bebido, sim, eu não aceitei ele ter batido nela por... sem motivo. Mas eu não digo como maus trato, porque assim, ela nem ficou com marca nenhuma, eu só não aceitei ele ter batido nela sem razão. Foi onde que começou nossa briga. Certo. Ele bateu com tapa, com soco? Como é que foi esse bater que a senhora falou? Tapas na perna dela. Tá. Por o policial, que a senhora falou que era paisana, parece que ele ficou com a senhora há bastante tempo lá na delegacia, né? Ficou aguardando o pai da senhora chegar. Sim. A senhora contou para o policial que o Wellington, ele toma um negocinho, ele fica nervoso e ele bate na filha. Ele tem um negócio com essa filha que, em vez de dar carinho, ele bate, é isso? Não, nesse dia. Ah, só nesse dia, ele não bate normalmente. Isso, o negócio dele é comigo, com as crianças não, o negócio dele é comigo. Bate mais na senhora, então. Não, bater não, o problema é as brigas mesmo. Ele ofende muito com palavras, assim, portanto, nós brigamos muito isso, porque ele fala que eu traio ele, só quando bebe. Quando bebe, não fala nada, mas só quando bebe, ele acha que eu traio ele fala que eu tenho outros homens, e, portanto, um dia antes, sem ele saber, eu tinha feito uma denúncia para ele provar que eu tinha outra pessoa, porque eu já não estava aguentando essa pressão. Eu falava para ele que eu estava ficando doente, de tanto ele falar que eu tinha outra pessoa, que eu traía ele. Se eu sempre respeitei o Wellington, sempre. E ele sabe disso. A senhora falou que ele não bate na senhora, mas ele bateu em agosto do ano passado, não bateu? Dia 19 de agosto? Nós dois se agredimos, nós dois numa briga, e tanto eu agredi ele como ele também. Quem que começou tomando porrada em agosto do ano passado? Em agosto? Foi quando ele foi preso. Então, eu fui para cima dele, porque ele pôs a mão, ele ficava empurrando o meu rosto com o dedo na cara, me xingando com o dedo na minha cara, né? Me empurrando, falando os nomes feios. E aí começou essa briga porque ele comprar meu carro. Aí foi onde que eu fui para cima dele e nós dois acabou brigando. Entendi. Pouco antes de agosto do ano passado, em junho, onde que ele pôs fogo? Em nossa casa. A senhora saiu de casa, o vizinho viu que ele entrou e pôs fogo, é isso? Como é que foi? Conta pra gente. Foi o Wellington, esse dia, o Wellington, ele tinha ido pro bar. E como ele tinha o costume de ficar o dia inteiro pro bar, eu fiz a comida, deixei a comida para ele e falei, como o pai não vem agora, vamos almoçar lá na avó. Chegou lá, minha mãe estava na minha irmã almoçando, eu desci, que é a rua de baixo, eu desci e fui almoçar lá. Mas só almocei e voltei embora. No que eu voltei, ele já estava em casa. Mas estava muito embriagado. E onde que nós discutiu, ele quebrou uma televisão nossa. Eu falei, Wellington, eu não vou ficar aqui brigando, porque eu sei que ia acontecer coisa pior na frente das crianças, nós dois brigando. Então, eu peguei, eu falei, vou para minha mãe. Eu falei, e amanhã eu quero que você tire as coisas de dentro de casa. E ele, por conta disso, acho que ele não aceitou, ele viu que eu queria largar. Eu peguei, saí, fui para minha mãe, deixei ele lá. Só que antes de eu estar saindo, ele pegou e falou assim, teu colchãozinho vai pegar fogo. Só que eu falei assim, eu não acreditei no que ele falou, porque como ele estava muito bêbado, eu não acreditei. Ele virou as costas, eu falei, você quem sabe, porque eu não imaginaria, porque queimou até as coisas dele, ele pôs fogo em tudo, com as coisas até dele.
Né? Peguei, virei as costas e fui pra minha mãe. Cheguei na minha mãe, falei pra minha mãe, mãe, vai lá, fala pro Wellington, assim, que eu quero que ele desocupe amanhã a casa. Minha mãe chegou, a casa já estava pegando fogo. Aí foi onde que ela desceu e falou, vai lá na sua casa, que tua casa não tem mais nada. A senhora tá com ele desde quando? Desde 2011. Em 2014, teve aí um probleminha de injúria racial. O que foi isso? Foi a senhora que foi xingada por conta da cor da pele ou não? Foi outra pessoa? Eu acho que nesse dia foi uma discussão que ele teve com meu pai. Ele chamou meu pai de negro sem vergonha, eu acho que foi assim. Certo. Foi um negócio assim. Muito bem. Eu acho que nem foi, eu acho que ele nem falou tanto da cor, não defendendo ele em nada, sim, mas eu acho que ele nem falou tanto da cor, mas ele xingou, ele falou tipo assim, negro sem vergonha, mas eu acho que ele nem foi tanto xingando, porque ele e meu pai devia discutir, mas meu pai gostava dele e eu sei que ele também gostava do meu pai. Tá. Um pouquinho antes disso, dona Karina, nós estamos voltando, nós estamos voltando no tempo. Sim. Em 2012, então a senhora está com ele desde 2011. Isso. Final de 2012, mais especificamente dia 7 de novembro de 2012, ele teria praticado um crime de ameaça mais de uma vez, em mais de uma situação. Foi contra a senhora essas ameaças? Olha, eu não lembro certinho, né? Porque assim, o Wellington, toda vez que ele bebe, por isso que eu falo, eu às vezes nem acreditava tanto que ele fazia as coisas, porque toda vez que ele bebe, ele fala assim, ele não fala eu vou te matar, ele fala assim, o teu tá guardado. O teu tá guardado, né? Então toda vez que ele bebe, ele fala isso, o teu tá guardado. E ele bebe com qual frequência, dona Karina? Todo dia, de vez em quando? Como é que é esse bebe dele? Todo dia. Todo dia, e se deixar toda hora por conta dessa doença que ele procurou com a própria mão dele, né? Ele já não consegue viver sem essa bebida. A senhora tem visitado ele, tem conversado, que ele está proibido visita, né? Mas tem conversado por carta, alguma coisa com ele ou não? Não, porque antes de ter acontecido tudo isso, eu tinha conversado com ele, porque igual eu falei para ele, nós vem 9 anos tentando, quer dizer, mais eu tentando, porque igual eu falei, eu gostava dele sim, eu queria criar meus filhos com ele sim, né? Eu queria ajudar ele a sair dessa bebida, como ele sabe que eu ia atrás, eu falava para ele que se precisasse só eu trabalhar, mas ele quisesse ficar internado, ele sabia que eu dava conta, como eu estou dando conta. Eu só queria que ele tratasse para a gente cuidar dos nossos filhos junto, porque ele sabe que as crianças é terrível, para mim é difícil sozinha. Uhum. Né? Eu tentei muito. E antes disso, eu falei, Wellington, para de beber. Ele falou assim, eu falei para ele, nosso casamento está acabando, eu não estou aguentando. Você está me deixando doente, que esse negócio de falar que eu tenho outra pessoa, que eu estou te traindo, sabe? E você sabe que meu negócio é trabalhar, onde eu vou é só na minha mãe. Né? E eu sou igual eles, sabe? Eu tenho muita amizade no mundo dele. Se eu passar na frente, todo mundo, eu converso com todo mundo, mas é na frente dele. Eu não mudo nada nas costas dele, né? Okay. Mas é o ciúme dele, e eu não sei se é por conta da bebida, o ciúme dele é Bom. A acusação tem uma pergunta, doutor? Não? Defesa tem, doutor? O senhor está sem microfone, doutor. Vai. Não estou ouvindo ele. Está me ouvindo? Agora vai. Agora sim. No dia dos fatos lá, em que o policial abordou o Wellington, a senhora viu, se por acaso, ele ameaçou o policial, ou se ele tentou dar soco no policial naquele momento lá? Olha, naquele dia lá, eu sei que assim, o policial abordou ele e ficou segurando ele lá na esquina, e eu fiquei em frente de casa. E eles ficaram lá na esquina, o policial conteve ele no chão e ficou segurando ele lá, até as polícias chegarem.
né? Agora, soco eu não vi nem briga, assim, entre os dois. Tem mais, tem mais. Ok. Muito obrigado, dona Karina. Tudo de bom para a senhora, viu? Obrigada. Pode encerrar aí, aperta o vermelhinho. Eu vi que não tem mais ninguém no lobby, Max. Ou já está aqui na sala? Pode adicionar. Tá na sala o Fábio Júnior. Fábio, Fábio. habilita a câmera, por favor. Tem que clicar nesse símbolo. Clica na tela do seu celular, Fábio Júnior. E aí vai aparecer esse símbolo aqui, ó. O senhor tem que tirar esse risquinho que está nele. Isso. Perfeito, tudo bem. Tudo bom, seu Fábio? Tudo tranquilo? Tudo bem? Doutores, vamos conversar com a testemunha Fábio Júnior Alves Costa. Fábio, vai ser ouvido como testemunha no processo. Tem obrigação de dizer a verdade. Responder a perguntas do promotor, o doutor Marcelo. Doutor, fica à vontade. Muito obrigado, doutor Vinícius. O seu Fábio, este aqui é aquele caso que o senhor foi testemunha. A acusação que pesa contra o seu Wellington Santos Fernandes, aqui presente, é de ter praticado vias de fato, ter agredido a filha, que se chama Aishla, e também ter desacatado e agredido a pessoa de Henrique Rodrigues Bernardi, porque era policial civil. O que o senhor presenciou naquele dia? Eu saí lá fora da casa da minha sogra e a gente presenciou ele batendo na criança, né, na filha dele. E aí o Henrique foi conversar com ele, pedir para ele parar, tal. Aí segurou ele pegou e começou a ameaçar o Henrique, falando que ele era do PCC, essas coisas assim, que isso aí. Quando o Henrique chegou e pediu para ele parar, ele se identificou, disse se era policial civil? Sim. Essas afirmações que o Wellington fez, de que era do PCC, elas aconteceram depois que ele anunciou que era policial civil? Sim, ele já estava sob o comando do Henrique, né? O Henrique já tinha segurado ele. Ele chegou a agredir o Henrique de alguma maneira? Só com palavras, assim, né? E tentando escapar, né? Tentando escapar. O Henrique ficou machucado? Ele teve um machucado no joelho e uns ralados, assim, de rolar com ele. Tá certo. Eu estou satisfeito, doutor Vinícius. Defesa tem alguma, doutor? Sim, excelente. Fábio, você estava bem próximo quando o Henrique segurou o Wellington? Estava? Sim. Tá. Você não viu o Wellington, então, tentar agredir o Henrique? Simplesmente ele já estava dominado. Pode falar. Ele estava tentando escapar, né? Ele tentou escapar, ele ficava xingando ele, agrediu ele, assim, com palavras, falando que ele era do PCC, que ele era polícia lá de São Paulo, que aqui ele não podia fazer nada, que não sei o quê, essas coisas, assim. Entendi. Tá ok, excelência. Sem mais perguntas. Fábio, a agressão contra a filha é uma palmadinha ou chamou a atenção do senhor como sendo uma coisa mais grave? Explica pra gente. Chamou a atenção porque ele não estava sóbrio, né? Pelo estado dele, assim, a gente percebeu que ele não estava bem, que ele tinha bebido. E a menininha já estava gritando faz tempo, que ela estava gritando, já há muito tempo. Aí ela saiu para fora e foi a hora que a gente viu ele agredindo ela. E ela chorando. Que tipo de agressão? É isso que eu quero saber. Como era a agressão? Ele estava agredindo ela assim, puxando assim no cabelo dela assim, falando coisas assim para ela, que eu não sei assim qual palavra, mas ele estava assim, tratando ela mal, né? E a gente viu, e não, como se trata de uma criança, né? A gente não gostou. E ela já estava gritando há algum tempo, o senhor disse? Gritando de como quem está sofrendo uma agressão? Sim, de dentro da casa dela, né? Ela estava chorando, gritando, e a gente saiu lá fora, assim, para casa, e aí, por acaso, eles saíram lá fora. Ok. Fábio, muito obrigado, viu, pela ajuda. Pode encerrar aí. Pode apertar o vermelho. Obrigado. Falou.
Doutores, dando sequência aqui, para encerrarmos a instrução, passarei ao interrogatório do Wellington Santos Fernandes. Enquanto isso, o Max vai pedir para liberar o microfone do Wellington. Wellington, vou fazer algumas perguntas, os doutores também farão. O senhor não é obrigado a respondê-las, porque tem o direito de ficar em silêncio sem que isso lhe cause prejuízo. O senhor está sendo acusado de a prática de 4 crimes. De ter agredido sua filha, embora não causando lesões nela. De ter tentado agredir o policial Henrique, policial civil. Ter desacatado ele, xingado ele de policial... os xingamentos que constaram da denúncia foram um porco, policial de bosta. E bem como, então, ameaçador, o senhor teria dito que o senhor era do PCC, né? Como se fosse para ele parar, ter medo do senhor, para não encostar a mão no senhor. Isso aí aconteceu tudo aí próximo à sua casa, no dia 13 de fevereiro de 2021, há pouco mais de um mês da data de hoje, por volta das 6h30 da tarde. Sim, senhor. Aconteceu isso, Wellington? Então, senhor, excelência, aconteceu o seguinte, eu discuti realmente com a minha filha, eu tinha realmente bebido, minha filha estava chorando não por eu ter batido antes de eu ter batido nela, ela estava chorando porque eu tinha não deixado ela pegar o celular da mãe dela, que ela já tinha quebrado um, então eu não deixei, ela foi lá para a mãe dela chorando, foi quando ela achou o corote de pinga e saiu com ele na mão. Foi a hora que eu dei os tapas nela na área, não foram uns tapas para machucar, para deixar marcas, porque então foi na área, na frente de todo mundo. Se fosse uma coisa que fosse para mim espancar, minha filha não faria lá na área, entendeu? Foi aonde que esse policial estava realmente na frente da minha casa, sentado com um monte de mulheres, familiares, não sei quem que era, que começou a soltar palavras de baixo escalão comigo. Como eu tinha realmente bebido, eu saí para fora. Foi no momento que eu saí para fora, realmente ele levantou a arma dele na minha cara e falou: sou policial civil, você está preso. Eu falei assim: mas como assim? O que eu fiz pro senhor? Aí você vai preso, você está coisando tua filha. Eu falei assim: ó, um tapa da minha filha que eu dei, que nem minha mulher não chamou a polícia, para ter ideia, porque ela sabe que eu não sou de machucar meus filhos. Aí, o que aconteceu? Ele pegou, realmente, ele me derrubou, aí eu falei para ele, eu não vou deixar você me algemar, pode chamar a polícia militar, eu ficarei aqui esperando a polícia militar, a hora que ela chegar, ela vai me algemar, eu vou para a delegacia. Eu fico aqui sentado esperando, não tem problema nenhum. Foi quando ele me derrubou, tentou me algemar, deu a arma dele na mão de um civil na rua, apontando para mim, tremendo, porque o cara não sabia manusear uma arma. Ele fez isso, se tiver como falar com as testemunhas, vamos falar, porque ele falou assim: ó, pega a arma aqui e mira para ele, qualquer coisa você aperta o gatilho. Aí foi onde que eu fiquei meio entusiasmado, porque estava minha mulher, estava meus filhos, uma arma na mão de uma pessoa que não é habilitada. Agora, esse negócio de PCC, eu não sou PCC, não sou ex-PCC, eu sou ex-militar de Goiás. Se quiser puxar, fui militar, fui soldado do Exército, um dos melhores atiradores do Exército de Goiás. Entendeu? Estou passando por... Meus BO, tudo por causa de briga, coisa, nunca foi droga, nunca foi roubo, nunca foi nada. Entendeu? Aí o que aconteceu? Ele tentou quebrar meu braço, porque ele mesmo falou que ele escutou o estralo, porque ele falou na hora: eu vou quebrar teu braço, seu merda, seu bosta. Eu falei assim, aí foi onde eu puxei e falei: para, que eu vou ficar sentado esperando a polícia chegar, ela vai me algemar. Aí foi a hora que ele viu que ele cansou, eu sentei na sarjeta, a polícia militar chegou. Até então que eles veio, conversou comigo, eu estava numa boa, falou assim: ó, não vou nem algemar você, que você está recuperando tudo. Falei assim: não, eu só não deixei ele porque ele estava dando uma arma na mão de uma pessoa que não sabia nem atirar. A ponto daquela arma disparar, estava meus filhos, minha mulher, todo mundo na rua. Aí foi o que aconteceu, eu fui para a delegacia e dei o meu depoimento. Além disso, ele até falou na frente de todo mundo lá fora, que as polícias de Fernandópolis
tinha que morar em São Paulo para ver como é que era bom, porque as polícias não prestavam, porque demorava muito para chegar. Foi o que ele falou. Ele falou assim, se fosse lá em São Paulo esses policial aqui, eu queria ver se eles iam demorar desse jeito. Então, foram várias coisas assim, que eu cheguei e contei para o delegado. Falei, doutor, aconteceu assim, assim, assim. Entendeu? Mas eu nunca deixei de maltratar meus filhos, excelência. Até então que eu saí da cadeia, final do ano passado agora, meu filho tomou soda cáustica, eu passei o tempo todo em Catanduva com meu filho internado, que ele estava com a minha sogra. Então eu passei por um mês, passei o Natal, Ano Novo com meu filho, no hospital em Catanduva, de Queimados, com o Padre Albino. Foi dolorido ver meu filho lá, arrancaram o carne, o pipi, quase perdeu o pipizinho dele, tadinho. Então quem é pai sabe. Eu nunca fui deixar um roxo nos meus filhos. Nunca teve uma denúncia de conselho tutelar de vizinho de eu ter espancado o filho meu. Porque o que eu posso fazer com meus filhos, eu tiro de tudo pelos meus filhos. Entendeu? Agora não é porque o cara estava lá na frente de um monte de mulheres, familiares, quis fazer graça, mostrar ser. Porque se ele chega realmente em mim, conversou, você está errado, não sei o quê, o que está acontecendo, vamos conversar. Não, ele já chegou me xingando. Ele começou a baixo escalão, que eu estava dentro da minha área, dentro da minha casa. Aí foi a hora que eu saí para fora para ver por que ele estava me xingando e a gente começou a bater boca. Foi no que aconteceu. O senhor xingou ele de policial de bosta, uma coisa assim ou não? Quando ele foi falar que os polícias militares de Fernandópolis que não prestava porque estava demorando, que tinha que morar, eu falei, eu sei que é um policial de bosta, porque os policiais daqui, eles são muito bem, assim, remunerados, porque quando eles vêm aqui, eles vêm na hora, assim. Aqui na cidade não tem só um lugar para eles fazer a ocorrência. Foi então que foi a hora que eu xinguei, sim, doutor. Ok. Foi só isso. Mas agredi em nenhum momento. Ele, sim, tentou quebrar meu braço. Até ele mesmo falou que estralou o meu braço. Mas em nenhum momento eu agredi ele. Porque eu sei que eu já fui militar, então eu sei como que é as consequências. Beleza. Doutor Marcelo, o senhor tem alguma questão para fazer? Negativo, doutor. Doutor Adevair, tem alguma, doutor? Não, excelência. Não. Doutor, o Wellington, eu vou tirar seu microfone só para não dar retorno para a gente. O senhor continua conosco na audiência, tá? Sim, senhor. Bem. Doutor, e se não houver requerimentos diversos, com o encerramento do interrogatório e da instrução, eu passarei aos debates. Posso? Por favor. Passo a palavra ao Ministério Público. Doutor, são 16h42. Muito obrigado, excelência. Muito sinteticamente, o réu se vê processado por infração aos artigos constantes da denúncia, cuja leitura brevemente farei. 21 do Decreto-Lei das Contravenções Penais, combinado com o artigo 61.2 do Código Penal e da Lei Maria da Penha, bem como 331, 147 e 129, parágrafo 12, este combinado com o inciso 2 todo do Código Penal. Oferecida a denúncia, foi regularmente recebida, acusado citado, que apresentou resposta à acusação. Nessa data ouvimos a vítima, 2 testemunhas e interrogamos o acusado. É o relatório do essencial. Fim da instrução, entendemos que a denúncia deve encontrar julgamento de procedência, porque os fatos ali narrados foram demonstrados pela prova oral. O acusado, quando hoje ouvido, apresenta uma moldura fática que restou isolada no contexto dos autos e quer imputar aos outros a responsabilidade pelo aconteceu. Foi a filha que agiu mal, foi a filha que pegou um corote e correu para a rua e por isso merecia castigo, foi Henrique que iniciou uma discussão com ele, mesmo sem conhecê-lo anteriormente, ou ter qualquer tipo de contato prévio com o acusado, o que é manifestamente isolado e inverossímil, de difícil credibilidade. A grande verdade é a que resulta dos demais relatos que foram colhidos. Karine, embora goste muito do acusado, a ponto de, depois de seguidos atos de violência doméstica praticados contra ela, inclusive ter incendiado a casa, depois que Vossa Excelência concedeu a ele liberdade provisória no último processo, voltou a se... Salvo engano, não sei se foi Vossa Excelência quem deferiu a liberdade. Eu acredito que naquele processo do incêndio ele respondia preso. Acredito que a liberdade veio de outro processo. Mas, de todo modo, assim que ele granjeou a liberdade provisória, foi novamente por ela acolhido e, como se vê, bebe todos os dias e, quando bebe, fica nervoso e agrediu a filha, como de fato agrediu naquele momento. Hoje, embora ele negue os fatos que foram praticados, ela confirma que houve agressões abusivas contra a filha e que não se justificavam, a ponto dela pedir para que a criança
saísse para fora da casa e a esperasse lá enquanto ela pegava as roupas para que ambas fossem para a casa da avó. Com relação ao delito praticado contra Henrique, com os delitos praticados contra Henrique, a versão da vítima reafirma a denúncia e os depoimentos da testemunha que foi ouvida confirmam em grande medida aqueles fatos, em especial os fatos atinentes ao desacato, e mencionam que houve tentativas do acusado de se desvencilhar, e numa dessas, então, a moldura da denúncia de que houve uma tentativa de golpear a vítima encontra amparo no relato da vítima, inclusive no sentido de que houve um golpe em direção aos olhos que a vítima conseguiu se desvencilhar. Nesse contexto, então, entendemos que a denúncia deve encontrar julgamento de procedência nos termos em que posta, porque a versão das vítimas, a de Aishla, apresentada pela genitora, e a de Henrique, encontram respaldo na testemunha que foi ouvida, pessoa contra quem o acusado não demonstrou ter qualquer tipo de desavença que justificasse uma incriminação fraudulenta. Na dosimetria das penas, observo a Vossa Excelência um fato que Vossa Excelência já com maestria já expôs. O acusado ostenta condenações aptas a figurar como reincidência por 306 do Código de Trânsito, processo 1593/94 de 2014, 140, parágrafo 3º, processo 1841/60 de 2014, ambos aqui, a meu ver, reincidência. Há um mau antecedente, processo 11378/51 de 2012, por ameaça, e outras duas condenações que se tornaram definitivas, se é que foram ou não eram definitivas ao tempo do fato, processo 15.00110/42 do incêndio de 2020, e outra lesão corporal, processo 1500-136/88 de 2020. O acusado, assim, demonstra deter uma personalidade abusiva porque voltada à prática criminosa, por isso peço que Vossa Excelência fixe a pena base acima do mínimo legal, também levando em consideração os antecedentes, os maus antecedentes, então para dosar a pena base bem acima do mínimo em todos os crimes. Na segunda etapa incide a agravante da reincidência, que é múltipla, não houve confissão do fato, há as atenuantes que foram mencionadas, as agravantes mencionadas na denúncia, em especial pela prática do crime contra a mulher em situações de violência doméstica e também contra a descendente. Na terceira fase do cálculo, vislumbramos a incidência com relação ao delito contra o policial do parágrafo 12 e também da atenuante do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, porque com relação à lesão de mera tentativa. Sem mais delongas, então, o regime prisional deve ser o mais gravoso possível, considerando o histórico criminoso e a reincidência. Os benefícios dos artigos 44 e 37 do Código Penal são inaplicáveis ao caso pela natureza do crime e pela reincidência, além de serem insuficientes para a reprovação da conduta. Eu peço ainda que Vossa Excelência mantenha a prisão preventiva do acusado. Ele ostentou comportamento evidentemente agressivo e voltado à prática criminosa, motivo pelo qual entendemos que a liberdade arrisca os valores do artigo 312 e o direito de apelar em liberdade deve lhe ser cassado. Com essas considerações é que peço, então, a procedência da denúncia. Passo a palavra à defesa, doutor, são 16h47. Obrigado, Excelência. Meritíssimo juiz, a ação deve ser julgada totalmente improcedente. Esclarece, em primeiro lugar, que em momento algum o réu fez uso das expressões porco, policial de bosta, e também não encosta as mãos em mim, aqui é PCC. E também não tentou agredi-lo com um soco. Ademais, não há prova mínima, cabal irrefutável, de que o réu tenha proferido essas palavras injuriosas em desconsideração ou desprestígio à função do policial. Na realidade, Excelência, quem partiu para tentar agredir o réu foi o policial paisana, conforme depoimento do réu às folhas 9 e seu depoimento agora em juízo. O que resta comprovado é que o réu foi vítima de abuso de autoridade do policial, Henrique. Assim, não restando provado que o acusado de fato xingou o policial, impõe-se a absolvição do crime de desacato em face do princípio do indúbio pro réu. Em relação à filha, Aishla, o réu apenas agiu como pai, quando proferiu alguns tapas para a correção, até porque nem lesões resultaram na criança. Desta forma, deve o réu ser absolvido também pelo crime do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Da mesma forma, Excelência, não há que se falar em crime de ameaça. Para configurar o crime previsto no artigo 147, é necessário o dolo específico, ou seja, a consciência e a vontade de ameaçar alguém de um dano injusto e grave. Veja que para a configuração de tal delito, exige que o agente encontre-se com ânimo calmo e refletido,
sendo que o estado de ira e revolta elide a tipificação do crime de ameaça. Pois bem, na data dos fatos, as partes envolveram-se em uma discussão acalorada, sendo considerado fato atípico qualquer ameaça proferida no momento da animosidade intensa, pois ausente o dolo específico do tipo. Ademais, o próprio policial declarou que não se sentiu ameaçado no seu depoimento em juízo. Pelo exposto, deve o réu ser absolvido também do crime de ameaça, conforme no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Por fim, excelência, o crime de lesão corporal também não existiu. A testemunha Fábio declarou que não houve nenhuma tentativa de agressão ao policial Henrique. E questionado, afirmou estar bem próximo no momento dos fatos. Outro assim, o réu afirmou também que não tentou desferir de soco nenhum no policial e não foram constatadas quaisquer lesões, devendo o réu ser absolvido pelo crime de tentativa de lesão corporal. Outro detalhe, excelência, é que o policial Henrique declarou também, não declarou em seu depoimento a tentativa de o Wellington ter tentado desferir o soco. Pelo que a defesa pede, então, a absolvição do réu Wellington por todas as acusações que lhe são imputadas. Subsidiariamente, excelência, é outro entendimento, que as penas sejam arbitradas no mínimo legal, com o cumprimento da pena no regime aberto e substituídas por restritiva de direito. Por fim, ainda requer a expedição da certidão de honorários, com base no convênio da OAB e da Defensoria Pública. Sem mais, excelência. Doutores, peço que aguardem alguns minutos. Eu já retorno com a sentença. Vou para a gravação para não ficar o tempo ocioso.